lá para a nossa aula de Química, cujo assunto é mudanças de estados físicos e propriedades específicas da matéria. A matéria pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, onde no estado sólido essa matéria tem forma definida e ela é caracterizada também por uma maior rigidez deste material. Isso é devido à proximidade das moléculas que compõem essa substância. Quando a gente aquece o estado sólido e passa para o estado líquido, essas moléculas se distanciam um pouco mais. Elas têm uma maior mobilidade, um maior grau de agitação do que as moléculas no estado sólido. E devido a isso, o estado líquido é um pouco mais fluido e ele não vai ter uma forma definida. Ele vai ocupar o volume do recipiente no qual ele está contido. Quando aquecemos uma substância no estado líquido, ela passa para o estado gasoso, onde o estado gasoso também vai ocupar o volume do recipiente que ele está contido. E no estado gasoso, essas moléculas estarão mais distantes possíveis umas das outras. Isso vai fazer com que não haja interações entre duas moléculas no estado gasoso. Quando aquecemos uma substância no estado sólido e ela passa para o estado líquido, damos o nome de fusão. Quando aquecemos o estado líquido e a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, essa mudança de estado físico é chamada de evaporação ou ebulição. Mas qual a diferença entre as duas? Na evaporação, esse processo é um pouco mais lento. Já na ebulição, nós temos um processo mais rápido, mais violento, com formação de bolhas. Então, essa é a diferença entre as duas. Quando a substância passa do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido, nós damos o nome de sublimação. Todas essas mudanças de estados físicos fazem parte das mudanças de estado físico devido ao aquecimento, mas nós também temos as mudanças de estado físico devido ao resfriamento ou diminuição da temperatura, diminuição do grau de agitação das moléculas. Quando uma substância está no estado gasoso e ela é resfriada e passa para o estado líquido, nós damos o nome de condensação ou liquefação, tornar líquido. Quando a substância está no estado líquido e é resfriada até passar para o estado sólido, a essa mudança de estado dá-se o nome de solidificação. E assim como no aquecimento nós temos a sublimação, no resfriamento, quando a substância passa do estado gasoso direto para o estado sólido, tem-se o nome de ressublimação. E algumas substâncias fazem essa sublimação ou ressublimação. Por exemplo, a naftalina, aquela pedrinha branca que geralmente é colocada no guarda-roupa para tirar um pouco de cheiro de mofo ou para espantar baratas. Geralmente ela some com o passar do tempo. Então ela está no estado sólido e ela vai sublimando. Ela passa para o estado gasoso até acabar por completo. Um exemplo de ressublimação é o processo de separação do iodo de alguma mistura. Então o iodo ele pode ser sublimado e ressublimado. Quando o iodo está misturado com outra substância e nós queremos separá-lo, a gente coloca uma tampa e aquece. Então o iodo no estado sólido passa para o estado gasoso, só que como a tampa está em uma menor temperatura, ele volta do estado gasoso para o estado sólido e aí a gente consegue separar. Para substâncias puras, nós vamos ter essa característica aqui de curva de aquecimento. Então, geralmente, a matéria vai estar no estado sólido a uma baixa temperatura. E quando nós aumentamos a temperatura com o decorrer do tempo, chega um momento em que teremos estado sólido mais líquido. A essa temperatura damos o nome de temperatura de fusão. Lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido.
Quando toda substância passa para o estado líquido, nós continuamos aquecendo. E vai se aquecendo até chegar um momento em que teremos uma mistura de estado líquido mais gasoso. E isso daqui vai ter uma temperatura específica chamada de temperatura de ebulição. Então aqui nós teremos a ebulição. Essa temperatura, ela vai se manter constante até que todo o líquido vire gás. E depois, por mais que nós continuemos aquecendo, teremos apenas o estado gasoso. Essa curva de aquecimento é para substâncias puras, ou seja, quando eu tenho apenas uma substância. Então, nas substâncias puras, a temperatura de fusão é uma temperatura específica e a temperatura de ebulição também. Nós temos patamares, uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Quando nós resfriamos uma substância, é apenas o inverso do que a gente viu anteriormente. Inicialmente, a substância está no estado gasoso e nós baixamos a temperatura até chegar um momento em que teremos o estado gasoso mais líquido. Então, aqui nós teremos a temperatura de ebulição. Que será a mesma temperatura anteriormente mostrada. E aí a substância vai passar toda para o estado líquido. Quando eu continuo resfriando, vai chegar um momento em que teremos uma mistura de líquido mais sólido. E essa temperatura será chamada de temperatura de fusão. E quando continuo resfriando, a substância vai continuar no estado sólido. Professora, mas a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação. Sim, é chamada de condensação, mas ela vai acontecer exatamente na mesma temperatura que a temperatura de ebulição. A passagem do líquido para o sólido é chamada de solidificação, mas ela vai acontecer exatamente na temperatura de fusão. Para que não tenha temperatura de ebulição e temperatura de condensação, sendo que é a mesma temperatura, e temperatura de fusão e temperatura de solidificação, que é a mesma temperatura, essas duas temperaturas aqui serão propriedades específicas da matéria, ok? E isso daqui, lembrando, é para substâncias puras. Por que eu estou falando que isso é só para substância pura? Porque quando a gente tem mistura, isso daqui vai mudar um pouquinho. Então, nós temos uma mistura no estado sólido. E aí, a gente vai aquecendo, aumentando a temperatura com o decorrer do tempo. Ela passa a ser sólido mais líquido. Quando ela começa a ser sólido mais líquido, vai estar nessa temperatura. Quando tudo vira líquido, vai estar nessa temperatura aqui. E aí nós temos o estado líquido. Até que chega uma temperatura em que teremos líquido mais gasoso. E vai continuar aquecendo até chegar um momento em que eu tenho apenas o estado gasoso. Qual que é a diferença de uma mistura para uma substância pura, como a gente viu anteriormente? Na mistura, a gente vai ter uma temperatura de fusão inicial e uma temperatura de fusão final. Nós teremos uma temperatura de ebulição inicial e uma temperatura de ebulição final. Ou seja, quando nós temos uma mistura de substâncias, a gente não tem mais um patamar de temperatura de fusão. Nós temos uma faixa de temperatura de fusão.
de T1 a T2 ocorre a fusão. Assim como na ebulição, nós teremos uma faixa de temperatura de ebulição. Então, a ebulição vai de T1 até T2, enquanto que substâncias puras fundem e ebulem a uma determinada temperatura. Mas nós podemos ter algumas misturas de substâncias que se comportam como substâncias puras. Por exemplo, a solda, que é uma mistura de 62% de estanho e 38% de chumbo. A solda, no estado sólido, ela pode ser aquecida até chegar um momento em que teremos sólido mais líquido. E isso daqui vai ser a uma temperatura específica até que toda a solda fique líquida. Então, olha só, nós temos um patamar de temperatura, uma temperatura de fusão apenas. Então, aqui nós teremos fusão. Continuamos aquecendo essa mistura. E aí, vai chegar um momento em que a gente vai ter uma mistura de líquido mais gasoso. Isso vai ser a uma temperatura específica. Com o decorrer do tempo, a temperatura vai aumentando até chegar um momento em que teremos só o estado gasoso. Porém, teremos uma temperatura de ebulição final. Então, olha só, essa solda, ela se comporta como uma substância pura na temperatura de fusão, mas na temperatura de ebulição, ela se comporta como uma mistura. Então, a ela daremos o nome de mistura eutética. As misturas eutéticas são aquelas que têm a temperatura de fusão constante e a temperatura de ebulição variando. Já as misturas do tipo azeotrópicas, elas serão o inverso. Elas terão a temperatura de fusão variando e a temperatura de ebulição constante. Então, teremos o estado sólido e quando chega na temperatura de fusão 1, teremos uma mistura sólido mais líquido. Durante um tempo, essa temperatura vai ser aumentada até ter tudo no estado líquido. E quando chegar na temperatura de ebulição, teremos líquido mais gasoso. E essa temperatura não vai variar até que toda a mistura seja no estado gasoso. Então, as misturas azeotrópicas, elas se comportam como substância pura na temperatura de ebulição, mas se comporta como uma mistura na temperatura de fusão. Um exemplo é a mistura de etanol 96%, onde nós temos 96% de etanol e 4% de água, cuja temperatura de ebulição ocorre em 78,1 graus Celsius. Saber a curva de aquecimento, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, nos ajuda a caracterizar uma substância. Por exemplo, nós sabemos que a água vira gelo abaixo de 0 graus Celsius. Então, a temperatura de fusão da água pura é 0 graus Celsius. Isso quer dizer que, se a água não fundir em 0 graus Celsius, ou se ela fundir, por exemplo, de 0 a 5 graus Celsius, significa que ela não é uma substância pura. Significa que tem outras substâncias ali com ela. Uma outra propriedade específica da matéria é a densidade. Mas o que vem a ser a densidade? Essa é a formulazinha de densidade. Densidade é massa sobre volume, ou seja, densidade é o volume que uma determinada massa de substância ocupa. Ou eu posso ler da forma inversa. Densidade é a massa que um determinado volume de substância pesa. Essa é a formulazinha de densidade. E densidade é uma propriedade específica da matéria também. Nós podemos caracterizar as matérias de acordo com a densidade, porque cada substância
tem uma densidade específica. E a densidade, ela é dada em gramas por centímetro cúbico, porque a massa geralmente é tida em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Então, olha só alguns exemplos. 100 ml de água tem uma massa de 100 gramas, então quanto que vai ser essa densidade? Densidade é massa sobre volume. 100 dividido por 100 vai dar 1. 1 grama por centímetro cúbico. Por que eu coloquei centímetro cúbico aqui? A gente tem que lembrar que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, ok? Então, por isso que eu coloquei centímetro cúbico aqui. 100 ml de éter tem uma massa de 80 gramas. Então, 80 dividido por 100 vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. 100 ml de clorofórmio tem uma massa de 140 gramas. 140 dividido por 100 vai dar 1,4 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, cada substância vai ter uma densidade específica. O que significa ser mais denso? Eu tenho que ter uma densidade maior, um número maior aqui. Por exemplo, por que o clorofórmio é mais denso que a água? Porque um determinado volume tem uma maior massa. Ser mais denso significa que a substância tem uma massa grande e um volume pequeno. E ser menos denso significa ter uma menor massa e um volume grande. E aí entra aquela brincadeirinha, né? O que é que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? E a resposta é, ambos pesam 1 kg. A diferença é que 1 kg de chumbo tem um volume pequeno e 1 kg de pena tem um volume muito grande. Bom, pessoal, vamos lá. No primeiro exercício da atividade 3 do primeiro ano, diz o seguinte. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta, cilindro com graduação de volume, e determinou o volume de água colocado. A seguir, jogou um parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Antes de jogar o parafuso, o volume de água era de 80 ml. E após jogar o parafuso, passou a ser 100 ml. O que está dizendo a questão? Um estudante queria determinar o volume de um parafuso e para isso ele usou uma proveta. Colocou água até o volume de 80 ml de água. Em seguida, ele jogou o parafuso dentro da proveta. E quando ele jogou o parafuso dentro da proveta, o volume aumentou para 100 ml. Então, olha só, ele não colocou mais água na proveta. Essa alteração de volume de 80 para 100 ml está relacionado com o volume do parafuso. Então, isso daqui é o volume do parafuso. Ou seja, qual é o volume do parafuso? O volume do parafuso é igual ao volume final menos o volume de água. Qual é o volume final? 100 ml. Menos o volume de água, que foi de 80 ml. Então, o volume do parafuso é igual a 20 ml. Na letra B, sabendo que a massa do parafuso é de 157,4 gramas, determine a densidade do material de que ele é feito em gramas por centímetro cúbico. O que a gente precisa relembrar antes de fazer a letra B? Que densidade é igual a massa sobre o volume. Massa é dada em gramas e volume em centímetros cúbicos. Então, teremos densidade em gramas por centímetro cúbico.
Professora, mas aqui eu achei um volume em ml. Só que aí a gente tem que lembrar que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, eu posso trocar essa unidade aqui por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Densidade é igual a massa do parafuso, 157,4 gramas. Volume do parafuso, 20 centímetros cúbicos. Eu só troquei a unidade ml para centímetros cúbicos. Resolvendo isso daqui, a densidade do parafuso vai ser igual a 7,87 gramas por centímetros cúbicos. Comparando com a densidade da água, que é 1, o parafuso é bem denso, né? Terceira questão da atividade 3 do primeiro ano. Observe a tabela que apresenta as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias. Então, temos aqui 5 substâncias, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vamos lembrar, a temperatura de fusão é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, antes da temperatura de fusão, nós teremos estado sólido. Depois da temperatura de fusão, nós teremos estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Antes da temperatura de fusão, a substância encontra-se no estado sólido. Entre fusão e ebulição, estado líquido. Após a temperatura de ebulição, estado gasoso. Em relação aos estados físicos das substâncias, a alternativa correta é 1 é sólido a 25 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Ver onde que esses 25 graus Celsius está. 25 graus Celsius é menor ou maior que menos 117,3? Maior. Menor ou maior que 78,5? Menor. Então, 25 graus Celsius está aqui. Estado líquido. 1 é sólido a 25 graus Celsius? Não, tá errado. 2 é líquido a 80 graus Celsius. 80 é menor ou maior que menos 93,1? Maior. Menor ou maior que 65? Maior. Então, 80 graus tá aqui. E a substância 2 está no estado gasoso, então essa daqui também está errada. 3 é líquido a 1000 graus Celsius. 1000 graus é menor ou maior que 801? Maior. Menor ou maior que 1413? Menor. Então, 1000 graus está aqui. Substância 3 no estado líquido. 3 é líquido a 1000 graus. Correto. Então, alternativa C. 4 é gasoso a 3.500 graus Celsius. 3.500 é menor ou maior que 3.550? Menor. Então, 3.500 graus Celsius está aqui. Substância 4, estado sólido. 5 é sólido a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é menor ou maior que menos 95? Maior. Menor ou maior que 110,6? Menor. Então, 100 graus está aqui e a substância 5 vai ser líquida e não sólida. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 5 da atividade 3 do primeiro ano. Observe a seguinte tabela, cujos dados foram obtidos à pressão de uma atmosfera. Então, pressão de uma atmosfera é pressão ambiente. Essa questão é bem semelhante à questão anterior. Então, olha só, nós temos as substâncias e temos o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, antes do ponto de fusão, estado sólido. Entre fusão e ebulição, estado líquido.
Depois do ponto de ebulição, estado gasoso. Quantas dessas substâncias são líquidas a 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera? Então vamos lá. Etano, 25 graus Celsius é maior ou menor que menos 171? Maior. Maior ou menor que menos 93? Maior. A 25 graus Celsius, o etano estará no estado gasoso. Propano, 25 graus Celsius é maior ou menor que menos 190? Maior. Maior ou menor que menos 45? Maior. Então, 25 graus Celsius. O propano está no estado gasoso. Butano, 25 graus Celsius é maior ou menor que menos 135? Maior. Maior ou menor que 0,6? Maior. Então, 25 graus Celsius está aqui. E o butano está no estado gasoso também. Pentano, 25 graus Celsius é maior ou menor que menos 131? Maior. Maior ou menor que 36? Menor. Então, o pentano vai estar aqui no estado líquido. Quantas substâncias estão líquidas a 25 graus Celsius? Apenas uma substância, que é o pentano.